Avisar ao médico que está tendo algum problema precocemente é essencial para o tratamento dar certo. Só a taquicardia e o cansaço já é sinal de problema. Tem que entrar em contato com o seu médico. Olá, vamos conversar hoje um pouquinho sobre o pós-operatório da cirurgia bariátrica, o pós-operatório imediato. Então hoje eu vou passar aí dicas para vocês que já vão fazer a cirurgia comigo e com outros colegas também que fazem cirurgia bariátrica, sobre quais as observações que o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica deve ter no seu pós-operatório imediato, que é aquele pós-operatório dos primeiros 30 dias, vamos dizer assim, os primeiros 30 dias de pós-operatório, 15 a 30 dias. Bom, então primeiro o paciente na sua jornada para fazer a cirurgia, ele precisa de ter a equipe, né? Psicólogo, nutricionista, o cirurgião, o endocrinologista, fazer, claro, o risco cirúrgico pré-anestésico. É muito interessante que nos 30 dias que antecedem a cirurgia, o paciente já esteja fazendo já uma dieta, né, pré-operatória, passada pela nutricionista, e essa dieta não só vai ajudar o paciente a começar a perder um pouco de peso, uma vez que ele vai passar por um procedimento cirúrgico, ele tem que ter essa tranquilidade, essa capacidade de assumir a responsabilidade de fazer essa dieta direitinho no pré-operatório, porque isso já diminui a esteatose hepática e o inchaço do fígado. Isso já deixa o intestino e o estômago dele menos inflamado e edemaciado e facilita o ato cirúrgico. Então, o paciente que está em processo de dieta no pré-operatório, ele já vai melhorando o seu metabolismo, melhorando a sua glicose, melhorando a sua pressão arterial, a sua respiração. Então, aquele paciente que perde um pouco de peso no pré-operatório, isso ajuda muito na recuperação e na cicatrização no pós-operatório. Pacientes mais obesos, inclusive, há alguns serviços e protocolos, e a gente também gosta que o paciente faça isso, tem que emagrecer, às vezes, 10% do peso corporal para fazer cirurgia. Então, pacientes que têm obesidade, né, super obesidade, que é a obesidade chamada grau 4 agora, que a gente fala, a gente não usa mais o termo super obesidade, né, que é o paciente com IMC acima de 50, o ideal é que ele emagreça 10% do seu peso corporal, mesmo que talvez usando medicamentos para ajudá-lo, para que ele faça a cirurgia bariátrica com muito mais tranquilidade e qualidade. Mas enfim, fez a cirurgia lá no nosso serviço, a gente faz a cirurgia sempre à tarde, às 14 horas, às vezes 2 casos, umas 14, geralmente as cirurgias têm sido rápidas, elas têm demorado 1h20, 1h15, a bypass, a sleeve tem demorado menos de 1 hora, 40, 50 minutos. Enfim, qualquer uma das duas técnicas, inclusive, essas observações pós-operatórias são as mesmas. O paciente no dia seguinte da cirurgia, à noite ele já voltou para o quarto, ele já vai deambular, ele já vai no banheiro urinar com alguém o auxiliando, a dor abdominal já está começando a ficar bem menor do que estava logo que ele acorda da anestesia. A anestesia, no caso da cirurgia bariátrica, como a cirurgia por laparoscopia, com aqueles furinhos, ela é geral. O paciente acordando, ele vai para o quarto. Ele passa a noite, ele pode fazer umas caminhadas até o início da noite, quando ele vai dormir, passa a noite no quarto, no dia seguinte ele vai caminhar e tomar líquidos, copinhos de 50 ml a cada 15, 20 minutos, água de coco, Gatorade, gelatina, sucos naturais, somente com adoçante, aqueles que não é possível tomar puro, diluídos com um pouquinho de água, caldinho de sopa na hora do almoço. Essa é a dieta líquida ali dos primeiros 15 dias de cirurgia. Lá no hospital ele vai receber essa dieta, vai receber chás também, e aí ele vai fazer o uso desses líquidos durante ali esse período de 6 horas, né, de 6 da manhã até meio-dia, meio-dia e meia, e passando bem, já começando a soltar flatos, ou querendo soltar flatos, abdômen livre, né, palpação abdominal normal, frequência cardíaca e respiratória normal, esse paciente recebe alta para casa. Em casa, ele precisa de usar a meia antitrombose durante 10 dias, caminhar com essa meia, tirar para tomar seu banho, vestir novamente a meia, pode deixar a meia no varal umas horas para secar se der uma lavada nela, porque às vezes ela já está muito suada depois de alguns dias usando, não tem problema ficar algumas horas sem a meia, mas o ideal é usar o máximo possível. Vai aplicar as injeções anticoagulantes no abdômen, sempre às 20 horas à noite, ele vai tomar no hospital na noite que ele operou, vai ter tomado na noite anterior à data da cirurgia,
e depois vai tomar em casa durante 6 noites, ou às vezes até mais que 6 noites, as primeiras 6 noites em casa, uma injeção por noite para poder prevenir a trombose. Então, caminhando, né, fazendo uso da injeção, uma cirurgia que já foi rápida, né, por laparoscopia que é melhor, isso tudo previne a possibilidade do paciente desenvolver uma trombose nas pernas e embolia pulmonar. Então, a prevenção com meia, caminhada, injeção e cirurgia rápida é muito bacana e praticamente a gente vê pouquíssimos casos de embolia. Enfim, vocês precisam de entender que o paciente tem que estar muito atento ao seu corpo no pós-operatório. Ele vai levar para casa uma receita de esomeprazol, que aqui a gente passa no nosso serviço 90 dias de um antiácido, e aí a gente prefere o esomeprazol de 40 mg para ele tomar todos os dias em jejum durante os primeiros 3 meses após a cirurgia. Um polivitamínico específico para a cirurgia bariátrica, que ele vai ali mastigar 2 balinhas todos os dias. Vai levar também a receita de um remédio para dor sublingual, que é o Toragesic. Vai levar também um remédio para dor, que é a dipirona, que ele pode tomar de 6 em 6 horas. O simeticona para gases e ondansetrona para náusea, que ele vai colocar ali sublingual para tratar a náusea. Ele vai tomar esses medicamentos sintomáticos só se necessário. Já o esomeprazol e o polivitamínico ele vai tomar constantemente. 3 meses o esomeprazol, o polivitamínico para a vida inteira. Ele vai poder depois variar a marca desse polivitamínico se quiser com a sua nutricionista. Bom, em casa o paciente tem que ter essa noção de que se ele começar a ter falta de ar, que se ele tiver um cansaço extremo andando poucos metros em casa, taquicardia, você tem que pegar no seu pulso, né? Nessa região aqui próxima aqui do lado do dedão, aqui embaixo, você consegue colocar os dedos e sentir, ó, um vasinho contra os seus dedos. Isso é o seu pulso. Você fica olhando para um relógio, conta 15, né? Espera passar 15 segundos nesse relógio, enquanto você está contando aqui quantos batimentos o vasinho bate contra seu dedo. Você multiplica isso por 4 e você vai ter a sua frequência cardíaca. Se a sua frequência cardíaca está acima de 100, 110 batimentos, isso está errado. Isso é um sinal de alguma inflamação acima do normal. Se você está com falta de ar também. Se você tem febre, né? Febre acima de 37,8, 38,3, 38,5, 39, tem que avisar o seu médico. Isso não é normal. No pós-operatório de cirurgia bariátrica, em dias quentes, às vezes às 6 horas da tarde, o seu corpo pode até chegar a ficar com 37,5, porque você está ali cicatrizando, principalmente nos primeiros 3, 4 dias. Depois a sua temperatura tende a ficar normal. Nós temos uma temperatura mais baixa às 5h30, 6 horas da manhã, que é mais ou menos 36, 36,5, e mais alta no final da tarde, início da noite, que é mais ou menos 36,5, 37. Passou de 38, isso é febre, e tem que ser avisado para o seu médico, que pode ser complicação. Então, a gente tem que ficar atento ao nosso corpo, porque avisar ao médico que está tendo algum problema precocemente é essencial para o tratamento dar certo. Como o obeso é um ser muito inflamado e ele é doente, né, ele tem um sistema metabólico todo alterado, qualquer processo infeccioso, se está ali com a fístula na barriga, saindo bactéria, às vezes ele não tem dor, às vezes ele só tem esse desconforto para tomar líquido, o intestino fica um pouco alterado, não está funcionando bem, ele para de soltar gás, ele fica fraco e ele não tem dor, mas tem essas sensações de fraqueza, falta de ar e principalmente coração acelerado, né, taquicardia que a gente fala, e às vezes vem a febre, mas só a taquicardia e o cansaço já é sinal de problema. Tem que entrar em contato com o seu médico. Eu sempre deixo o meu número para todos os meus pacientes entrarem em contato comigo quando quiserem, de madrugada, de dia, a hora que quiser, me mandam mensagem, me ligam, que eu vou com certeza fazer esse paciente vir até mim para eu poder examiná-lo e ver se a cirurgia dele está tendo algum problema ou não. Fora isso, a hidratação é importantíssima, você tem que observar se o seu xixi está clarinho. Se o xixi está claro e você está urinando bastante, isso é sinal que você está bem hidratado. Cocô nem sempre você vai fazer todos os dias, às vezes tem pacientes que fazem dia sim, dia não, tem pacientes que fazem só depois de uma semana que operaram, 10 dias às vezes. Se o cocô sai imediatamente após a cirurgia e sai com sangue, isso também é motivo de continuar internado no hospital, porque pode estar tendo algum sangramento ali da linha de grampeamento do intestino que o médico tem que observar.
Se o cocô sai preto e com odor muito forte, isso também pode ser sinal de um sangramento lá no estômago, e isso também tem que ser observado pelo médico, e às vezes o paciente não pode receber alta, ele tem que ficar internado mais um tempinho, e aí ele não vai para casa. A náusea intensa também não é muito legal, mas alguns pacientes infelizmente apresentam, e aí ele tem que usar a medicação. E uma dica interessante é você fazer sacolé, né? Fazer aqueles chup-chups de água de coco, de Gatorade, de sucos de fruta, que parece que chupar o gelo ajuda um pouquinho ali a melhorar essa questão da náusea e facilita o paciente a hidratar bem. A hidratação tem que ser vigorosa, como eu já falei, o paciente tem que estar urinando bem. Portanto, assim, essas dicas são muito importantes. O paciente tem que ter atenção ao seu corpo, e tendo algum problema, ele precisa de ligar para o médico. Em relação aos furinhos da barriga, eu até comentei pouco, porque eles são muito tranquilos. Eu uso um fio absorvível que não tem que ser retirado do ponto, então esse fio vai dar uma coceirinha, ele vai dar uma casquinha, e depois de 40 dias de cirurgia que ele vai cair. Os pontinhos de cada um dos buraquinhos que a gente faz na barriga vão cair sozinhos, ou seja, não tem que retirar ponto, o ponto cai sozinho. É só ir até o médico, que também todos os meus pacientes eu vejo eles de 10 a 15 dias de operado para ver se o pós-operatório deles está adequado e ver se eles estão passando bem, se está tudo ok com a cicatrização do intestino, e aí eu já vejo lá como é que os pontinhos estão evoluindo na cicatrização. Às vezes o abdômen fica com alguns roxos, é normal, às vezes algum vermelhinho ao redor dos pontinhos também não é sinal de complicação, é normal. Então fica essa dica, observem isso no pós-operatório da cirurgia e passem esse vídeo também para os seus colegas que ainda vão operar, para eles poderem ver como que seria um pós-operatório ideal de uma cirurgia bariátrica. Se curtiram o vídeo, assinem o canal, toquem o sininho aí e passem esse vídeo para os pacientes que vocês conhecem que ainda vão fazer a cirurgia bariátrica. Grande abraço.